Deuteronômio, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 8. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Se você achou, dê um glória a Deus. Amém. Mesmo assentados, vamos ler a palavra de Deus com toda reverência. A palavra de Deus diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que está aqui aberta, Pai, diante de nós. E, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a verdade contida na Tua palavra seja escrita nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a não somente ouvir a Tua palavra, mas viver a partir da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, durante alguns cultos, nós temos meditado a respeito do capítulo 22 de Deuteronômio, né? Essa será aí a terceira mensagem que a gente traz desse mesmo capítulo. Nós tivemos aí, vamos dizer assim, um intervalo semana passada, que a gente refletiu sobre outro texto, mas hoje o Senhor me inspirou a continuar meditando a respeito desse capítulo 22, que nós estamos chamando de os princípios da antiga lei, né? Princípios da lei do Antigo Testamento, que ainda eles trazem uma verdade para nós hoje, um princípio hoje, para nós vivermos a partir da palavra de Deus. Então, os princípios da antiga lei, eles traduzem o coração de Deus. O coração que Deus também estava ali gerando no seu povo. Por isso que Deus, ele traz ali várias leis, né? A gente citou que havia ali leis morais, que são as leis que refletem sobre o coração de Deus e o coração que Deus espera que tenhamos diante dele e das pessoas. Por exemplo, os 10 mandamentos são leis morais. Havia também as leis cerimoniais, que é as leis ali que ensinavam o povo como eles deviam adorar a Deus, como que eles deviam chegar diante desse Deus que é santo. Havia ali os rituais, o templo, como que eles deviam sacrificar os animais, quem poderia ter acesso àquele lugar. E as leis cerimoniais, elas são para aquele tempo, porque elas eram sombra daquilo que estava por vir. As leis, elas apontavam para o Cristo prometido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós podemos estudar as leis cerimoniais para aprender mais a respeito do ministério do nosso Senhor. E havia as leis civis, que era o ordenamento do dia a dia, do cotidiano, as leis ali que regiam a sociedade. E elas também foram escritas para aquele tempo, para aquele povo. Por exemplo, as leis civis, elas falavam, olha, como que um homem pode se divorciar de uma mulher? Quando alguém roubar, como que vai ser esse julgamento? Isso são leis civis. Esse versículo que nós lemos aí, o versículo 8 do capítulo 22, é uma lei civil. Era uma lei urbanística. É uma lei de construção de casa. Quando você construir uma casa, essa casa tem que ter parapeito no terraço, para que ninguém caia de lá e você seja culpado desse sangue. Era uma lei urbanística, uma lei civil. Então, quando nós falamos dessa lei, tanto as leis cerimoniais, as leis morais e civis, essas leis o Senhor estava emitindo ao seu povo para gerar uma mentalidade nova no seu povo. Porque nós temos que lembrar que era um povo escravo.
Ficou 400 anos escravizado. E agora eles têm que mudar a forma de pensar. E não só porque eles foram livres fisicamente, mas porque eles foram chamados para ser o povo de Deus. E aí Deus então compartilha o seu coração com eles através desses princípios, dessas leis, para ensinar como ele pensava, como era o seu coração e como ele esperava que fosse o coração e a mentalidade do seu povo. A mentalidade, ela é o modo como nós vemos e agimos no mundo. É um conjunto de crenças, pensamentos, ações que forma a nossa mentalidade. Então o Senhor está querendo moldar a mentalidade do seu povo, como ele pensa, como ele vê o mundo, como ele encara as circunstâncias. Por isso que ele emite os seus mandamentos, as suas leis. E aqui nessa lei ele ensinava ali coisas básicas da vida, coisas do cotidiano. Porque Deus, ele não espera que ele seja, né, melhor dizendo, ele não espera que ele seja um item na nossa agenda. Deus, ele não espera que a gente seja mais uma parte da nossa vida. Deus, ele quer ser o centro, o fundamento da nossa história. Por isso que ele emite ensinamentos do cotidiano, da nossa vida rotineira, porque ele quer compor todas as partes da nossa história. Como eu disse, ele não quer ser um item da tua agenda, ele quer ser a agenda onde você escreve o seu dia, a sua história, a sua vida. Por isso ele quer governar cada ato, cada detalhe da tua história. E aí ele vai escrever ao seu povo, por exemplo, como que deve ser até a sua casa. Porque ele queria ser o governador da sua história. Ele quer mostrar como que é feliz um povo cujo Deus é o Senhor. Então, ele envia aí essa lei: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Nós temos que lembrar que esse povo aqui que está ouvindo essa lei, eles estão caminhando no deserto ainda, morando em tendas, em barraca. Mas havia ali uma promessa: olha, vocês vão entrar numa nova terra, a terra que eu vou conceder a vocês, uma terra que manda leite e mel, a terra prometida. E lá vocês vão construir as suas casas, firmar suas raízes, construir a sua história, um novo tempo. Lá, quando vocês forem construir essas casas, Deus falando de coisas futuras, vocês devem tomar o cuidado para que nessas casas haja um zelo, haja responsabilidade na edificação. As casas que daquele período, a gente tem que lembrar que elas tinham ali um fundamento de rocha, né, de pedras, mas elas, na sua maioria, eram construídas de tijolos de adobe, né, tijolos de barro. E elas, então, eram erguidas aquelas casas de barro, e sobre elas, o telhado era colocado vigas de madeira, e aí vinha ali o junco ou folhas de palmeira e uma camada de barro por cima. Então formava aquela laje reta impermeabilizada. Porque lá é muito calor, então eles usavam essa laje, essa parte de cima, o terraço, para o seu dia a dia. Então, por exemplo, na época do verão, as noites quentes de verão, eles subiam no terraço para dormir à noite, que era mais fresco. Eles usavam esse terraço para secar alimentos, para descansar. Eles usavam aqueles terraços para secar as roupas tingidas do tempo. Então, utilizar o terraço era algo cotidiano, do dia a dia. Em todo tempo eles, normalmente essas casas iam ter uma escada fixa ou de madeira, para acessar o terraço, e eles constantemente estavam utilizando
essa parte da casa. E aí o Senhor Deus estava falando que, olha, quando vocês construírem essas casas novas, façam um parapeito nesse terraço, para que ninguém corra o risco de cair lá de cima e você ser culpado desse sangue. Como tinha ali a utilização constante, o Senhor estava gerando naquele povo um senso de responsabilidade. Ele estava dizendo, olha, no meio do meu povo não pode ter alguém descuidado, alguém negligente, alguém irresponsável ao ponto de ver um perigo e não tomar uma medida de segurança. Se vocês, quando forem construir uma casa nova, façam um parapeito no terraço, para que não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém, de algum modo, cair do terraço. Então, era mais ali do que uma norma de segurança na casa. Mas Deus estava gerando esse povo com um senso de responsabilidade, que tomam medidas de segurança para que a vida não seja perdida. Mas a gente tem que lembrar que na palavra de Deus, sempre mais do que o que está escrito, a gente tem que olhar para o coração de Deus. Mais do que o Senhor está preocupado de alguém cair de um terraço. Esse escrito foi escrito para nós hoje também. E aí a gente tem que, como nós temos perguntado, né, qual é o princípio da antiga lei para nós hoje? Porque essa lei civil foi escrita para aquele tempo, para aquele povo, mas ela está contida nesse livro para o povo de Deus nos dias que nós vivemos. Então, o que é essa medida de segurança que o Senhor está falando aqui? E aí eu queria conversar com você nessa noite sobre os limites de proteção que a gente deve ter nas nossas vidas. Porque assim como aquele povo estava tendo a oportunidade ali de construir casas novas, viver no novo tempo, e é nessas casas novas ter ali medidas de proteção para que as vidas não fossem perdidas naquele lar. Da mesma forma nós, quando nós cremos no Cristo, no nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim, que aqueles que estão em Cristo, as velhas coisas já passaram e tudo que se fez novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está em Cristo hoje é uma nova criatura, nós nos tornamos a habitação do nosso Deus, morada do Espírito Santo. Deus nos deu a oportunidade de uma nova vida, de um novo tempo, de entrar numa nova terra, de fazer uma nova morada. E agora é a morada do Espírito Santo de Deus. E a pergunta é, quais são hoje os limites de proteção na nossa história, para que a nova vida não seja perdida nessa habitação? Quais são as barreiras de proteção que a gente tem que adotar, para que nós não caiamos da nova vida? Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito, um terraço. Para nós hoje esse texto aqui está nos ensinando sobre os limites de segurança, para que nós não percamos a graça do acesso à nova vida em Cristo Jesus. E aí eu queria te lembrar que nós devemos conhecer os limites de risco na nossa vida, para estabelecer essas barreiras de proteção. E aí eu quero que você abra mais um texto comigo, que está lá em 1 Coríntios 10, 11. Que é o mesmo princípio que o Senhor Deus falou ao seu povo lá no deserto. Paulo vai falar à igreja de Corinto. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, Paulo, aqui o contexto é que Paulo, um pouquinho antes aí, no versículo anterior, Paulo começa a descrever os erros que o povo de Israel havia cometido no deserto. Paulo começa a descrever que eles murmuraram contra o Senhor, que eles colocaram o Senhor à prova, que eles se entregaram a ídolos. E aí Paulo vai dizer, olha, essas coisas estão aqui registradas, contidas nesse livro, para que nós hoje, para que isso sirva de exemplo a nós, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles. Então, todo o registro da história do povo de Deus é um registro como exemplo para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. E aí Paulo diz o seguinte, se você está de pé, se sente de pé, se sente posicionado em Deus, tome cuidado para que você não caia. Vigie, se coloque em atenção. Se a gente for pegar o texto que nós lemos no começo, construa barreiras, limites de proteção para que você não caia. Então, o que eu queria conversar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite é a respeito disso. Como que nós podemos construir essas áreas de segurança na nossa vida, para que nós que hoje estamos de pé diante de Deus, não venhamos a cair. E a primeira coisa que eu aprendo é que para eu construir as áreas de segurança na minha história, para eu não cair, não pecar diante de Deus, para eu não ofender a Deus com a minha vida, eu devo conhecer, descobrir as áreas de risco, as áreas que eu sou vulnerável, as áreas que eu sou propenso a cair. Como que alguém vai construir um parapeito no terraço se ele não sabe onde é o limite do terraço? Aonde ele está propenso a cair. Então a primeira coisa para eu construir uma área de segurança na minha vida espiritual, eu preciso descobrir as áreas de risco na minha história. Por isso que Paulo diz aí, olha, pois aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, tenha atenção. Como que eu cuido de algo? Como que eu sou vigilante? Como que eu sou atento? É identificando os perigos. É necessário entender as nossas fraquezas, queridos. É necessário estabelecer os pontos vulneráveis. Sabe, aquele que já está no chão, ele não vai cair. Mas é aquele que está num lugar alto, que corre o risco de cair. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 2 que o Senhor nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O Senhor nos colocou num lugar alto, no lugar da sua habitação. Essa é a nossa posição. É onde o Senhor nos colocou. E nós temos que vigiar para nós não cairmos desse lugar. As tentações, elas vêm para pôr à prova a nossa integridade diante de Deus, para nos induzir a descer do lugar que Cristo Jesus nos colocou. Não é ninguém que vai lá tirar você de lá, não. É a indução a te fazer descer desse lugar alto, do lugar da presença de Deus, da comunhão com o teu Deus. Por isso, para nós estabelecermos esses limites de segurança, a gente tem que identificar onde nós somos vulneráveis, as nossas fraquezas, onde somos tentados. Porque Tiago 1,13 vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós somos tentados pelo quê? Pela nossa própria cobiça, pelos nossos desejos, por aquilo que nos atrai.
A gente não vai ser tentado por aquilo que a gente não tem prazer, naquilo que não é agradável a nós. Por exemplo, eu olho para o Samuel, não tem como eu ser tentado pelo Samuel. Só a Solange que é tentado por ele. Como que eu vou ser tentado por um homem barbudo desse, baixinho? Não é meu tipo. A gente não vai ser tentado por aquilo que não nos atrai, querido. Lembra lá no Éden, a queda do homem, como que ela ocorre? A serpente se apresenta à mulher e fala, e o texto vai dizer que a mulher olha para aquele fruto e ela, vendo que era agradável aos olhos, bom de comer, ela pega o fruto. É algo que é agradável aos olhos, algo que nos atrai. Então, se eu quero construir uma barreira de proteção na minha vida, eu tenho que conhecer aquilo que são as minhas fraquezas, as minhas tentações, aquilo que me coloca numa posição de risco. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aí o texto continua ainda que após essa cobiça, né, depois que essa cobiça começa a trabalhar no nosso coração, se ela é concebida, se eu me rendo a essa cobiça, vai ser gerado o pecado. E o resultado do pecado é morte na minha vida, é cair do terraço. Então eu tenho que parar, o risco é lá, na cobiça, na sedução, na atração. Por isso nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, me dá clareza, se é que nós já não sabemos, né? Me dá clareza daquilo que me atrai, que gera cobiça em mim, que está me seduzindo ao ponto de eu me colocar numa posição à beira do abismo para cair. Senhor, abre os meus olhos para que eu esteja vigilante. A primeira coisa para nós estabelecermos uma área de segurança na nossa vida, as barreiras, o parapeito no terraço, é eu conhecer os riscos que está envolvido. Aquilo que me coloca numa posição vulnerável. E aí eu queria te perguntar nessa noite, o que tem te atraído? O que tem te colocado nessa posição tão perigosa que você sabe que está te colocando numa posição de risco? Tenha isso muito claro na sua mente. Seja sábio. E se você não tem clareza de onde você ainda está se desequilibrando, onde você está caindo, onde você está sendo atraído, que está te roubando da presença de Deus, faça como o salmista no Salmo 139, 23. E peça ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça para o Senhor. Senhor, sonda aqui o meu coração, vê se tem alguma área que eu estou à beira do terraço, ponto a cair. Me desperta, Deus. Olha os meus pensamentos, olha o meu coração e me guia para o lugar seguro, para o lugar da tua presença, para o lugar da tua habitação. Nós precisamos conhecer aquilo que nos coloca em posição vulnerável. A segunda coisa que eu aprendo é que para eu construir essa área de segurança, não basta eu só conhecer os riscos, mas eu tenho que estabelecer os limites de segurança. Eu tenho que estabelecer até onde eu posso ir. Eu preciso estabelecer até onde é seguro para eu pisar, eu me apoiar. O texto diz, né? Olha, você que está em pé, veja para que não caia, não sobreveia a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, conhecendo as áreas de vulnerabilidade na minha vida, eu vou estabelecer até onde eu posso ir. E quando eu digo isso, não é para você ficar lá brincando com a serpente, não. Falando assim, opa, ficar com o dedo assim.
Essa foi quase. Não é para você ser um Sansão da vida, que fica lá brincando com Dalila. Fica lá, né, mentindo para ela, olha, é tal coisa, isso tira a minha força, e na hora que vem as pessoas para destruir ele se solta lá das amarras e destrói os seus inimigos. Passa uns dias, está lá de novo, brincando com Dalila, e ele fala tal coisa, até que chega um dia, mais uma vez eu vou escapar, como fiz de todas as outras vezes. Mas naquele dia, a graça, o poder, a unção de Deus havia se afastado dele. Quem brinca com Dalila vai amanhecer com os olhos furados. Quem brinca com a serpente do pecado vai ser picado por ela. Por isso a gente tem que estabelecer limites. E não é ficar brincando com o limite. Fala, mais uma vez suportei, consegui ir um pouquinho mais além. Você está um passo de cair do abismo. É possível suportar as tentações, queridos. Porque o texto diz aí que não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, que fosse além das tuas forças. Mas vem na medida que você pode suportar. Então não existe aquela que você fala assim, ai, não aguentei. Ai, foi mais forte do que eu. Não é. É brincar com Dalila. Então nós temos que estabelecer esses limites, discernindo os pontos vulneráveis e erguendo esse muro de segurança nas nossas vidas. Portanto, se você identificou que, por exemplo, acessar certas perfis nas redes sociais te leva a cair, por que você ainda está acessando? Tem que tomar uma decisão, tem que ser responsável, erguer um muro de segurança na tua vida. E se necessário for, excluir essa rede social do teu celular, até você ser maduro o suficiente para saber lidar e ter isso nas suas mãos. Se você discerne que em certos locais que você passa te leva a comprar aquilo que te faz agir, te faz consumir coisas que te faz agir de forma desagradável aos olhos de Deus, que entristece a tua família, que gera o caos ao teu redor, é necessário tomar uma decisão responsável e cortar esse mal pela raiz. Não passe por esse lugar, não entre nesse lugar. Se eu discernir que ficar sozinho com certas pessoas do sexo oposto me leva a cair, é necessário tomar decisões para que isso não aconteça. Erguer muros de segurança. Mateus 5:29, o Senhor Jesus diz o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e a jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O Senhor está dizendo, tome uma decisão drástica e madura. Erga muros de segurança na tua vida. Aquilo que te leva a cair, aquilo que te leva ao perigo de cair da graça, de cair desse lugar de bênção, de pecar contra o teu Deus. Exclua isso da tua vida. Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É necessário levantar muros de segurança naquilo que te tenta, naquilo que te leva a cair. E aí eu quero te lembrar o que são os limites, os muros de proteção. O que é erguer um muro de proteção na nossa vida?
Os muros de proteção, o parapeito, é a palavra de Deus, querido. É a palavra que determina os limites até onde nós podemos ir. É a palavra que é o crivo das nossas escolhas. A proteção para a nossa vida está no que a palavra permite que nós possamos fazer ou deixar de fazer. Então, se você quer erguer um muro de segurança na tua vida, vá para a palavra de Deus e viva a partir da palavra de Deus. Os nãos de Deus não é privação para nós, é proteção para nós. Deus não fala não para nós para nos privar de algo, porque Ele não quer que nós desfrutamos da vida, mas Ele está dizendo um não que nos leva a, se nós entrarmos por aquela porta, se nós pisarmos em certos lugares, se nós realizarmos certas coisas, nós vamos morrer. Então o não de Deus nunca vai vir para me privar, porque Ele é mau. É proteção para nós. É proteção para a nossa vida. Então nós temos que estabelecer a palavra de Deus como esse parapeito da nossa vontade. É ela que determina o que eu escolho e aonde eu vou. Se eu vou tomar certa atitude, eu tenho que me perguntar, isso está de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida? Ontem a gente estava conversando aqui no final do Encontro das Mulheres e falando dos assuntos polêmicos, né, Rose? E eu até falei isso para os irmãos, nós estávamos falando de determinado assunto, não vou entrar no mérito aqui que é polêmico. E eu falei assim, aí todo mundo dando a sua opinião, eu falei, gente, tá certo, essa é a nossa opinião, mas nós somos filhos de Deus. E as nossas escolhas, a forma como nós vemos os acontecimentos tem que ser a partir do que a palavra de Deus diz. Porque se nós somos filhos de Deus, Deus espera que nós tenhamos o seu coração, o seu caráter. E nós devemos agir e pensar e ver como nosso Deus e o nosso Pai vê e pensa. Então nós temos que ter as palavras de Deus como essa proteção para as nossas vidas. Saber que quando eu tomo um caminho que está desalinhado com a palavra de Deus, eu estou saindo do caminho das bênçãos do meu Deus. Lembra? Esse mesmo povo que ele está dizendo aqui para construir um parapeito no terraço, ele diz, hoje eu ponho diante de vocês 2 caminhos, um caminho de bênção e um caminho de maldição. O que eram esses 2 caminhos? Obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos e tudo vai bem. Tomem um caminho de desobediência e vocês entrarão por um caminho de maldição, fora da minha graça, da minha proteção. Então a palavra de Deus, ela é esse parapeito no terraço que nos livra de cair. Por isso o Senhor Jesus disse assim, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. É um caminho de bênção. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém cair do terraço. Seja responsável, construa muros de proteção, barreiras de segurança, para que ninguém pereça através da tua vida. Nós devemos ter cuidado de estabelecer esses limites, não só para nós, não só em relação à nossa vida, mas para nós também não sermos pedra de tropeço na vida de outros. Limites estabelecidos pela palavra de Deus. Salmo 125, versículo 1 diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como o monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando eu estabeleço um parapeito na minha vida, um limite que é a palavra de Deus, eu estou dizendo, eu confio no meu Deus. E quem confia em Deus se torna inabalável, firme, de pé,
sustentado por Deus. E aí esse salmo ainda continua dizendo, olha, como aos montes ao redor de Jerusalém, que era uma barreira natural de proteção naquela cidade, várias montanhas cercando aquela cidade. Assim é aquele que deposita sua confiança em Deus, que vive segundo a palavra de Deus, ele é guardado, cercado pelo Senhor, pela proteção de Deus, é uma proteção natural. O Senhor acampa ao redor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. A palavra de Deus vai dizer que ele forma um muro de fogo ao redor do seu povo, guardando. Isso é quando nós escolhemos estabelecer a palavra de Deus como a nossa proteção. Então, tenha limites bem delimitados na tua vida através da palavra de Deus. Nessas áreas vulneráveis do teu coração. Quando você se sentir tentado, e todo mundo é tentado, porque vem pelas nossas cobiças, mas nós combatemos essa tentação com a palavra de Deus. Eu escolho, eu estou tentado, eu estou atraído a isso, mas eu escolho permanecer atrás dos muros da cidade do meu Deus. Amém? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Sabe, para concluir, sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a vitória sobre as tentações não está na nossa habilidade de identificá-las, não está na nossa habilidade de tomar um posicionamento somente, mas a vitória sobre as nossas tentações, sobre as nossas fraquezas, está na confiança no Deus que é fiel para dar o limite até onde elas podem vir na nossa vida e juntamente com elas prover o escape para nós. A nossa vitória sobre as tentações e fraquezas não é em relação às nossas forças, a nossa força de mentalidade, a nossa disciplina, mas é aonde nós temos depositado a nossa confiança. É quando nós olhamos e dizemos, o Senhor Deus é fiel e Ele pode me livrar dessa circunstância. O Senhor Deus é fiel e Ele pode me sustentar durante esse tempo. O Senhor não permitirá que eu caia em tentação. Por isso que o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É depositar a confiança nele, porque por nós mesmos nós somos corruptos, pecadores, propensos à carnalidade. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele proverá o livramento no tempo oportuno. Então, que juntamente com a tentação vem o escape, vem a direção de Deus para nós vencermos. E mais uma vez eu repito, essa direção está na sua palavra. É através da palavra de Deus que nós triunfamos sobre as nossas fraquezas, confiando que ela é suficiente para nos sustentar, para nos satisfazer, para nos manter em pé. Porque foi assim que o Senhor pelejou a sua batalha lá no deserto, quando estava sendo tentado pelo diabo. Juntamente com a tentação veio a provisão de Deus, a palavra dele, para que ele suportasse a tentação e vencesse ela. Lá no deserto ele estava dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E eu arrisco a dizer aqui que, como homem que sou, e eu coloco o Senhor no nosso lugar, que naqueles momentos que ele estava declarando a palavra, era mais do que declarar para Satanás, mas era declarar para ele mesmo. Porque quando a tentação vem sobre as nossas vidas, nós temos que nos lembrar sobre a palavra de Deus, que é a verdade. Porque Paulo vai nos ensinar que nós devemos levar
todo pensamento cativo à obediência de Cristo. As tentações vêm e nós pegamos a tentação e vem cá comigo, tentação. Vai lá obedecer ao meu Senhor, porque está escrito. Quando você está sendo tentado a cobiçar alguém que não lhe pertence, você pega o pensamento da cobiça e vai lá e leva cativo em obediência a Cristo Jesus. Está escrito, não cobiçarás. A vitória vem pela confiança no Deus que nós servimos, de dizer que a palavra dele é a verdade, que a palavra dele nos sustenta e a palavra dele é o livramento em tempo oportuno. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço. Identifique as áreas de risco onde você pode cair e levante essas proteções, áreas de segurança na tua vida, através da palavra de Deus, amém? Então, o chamado para nós nessa noite, queridos, é um ensino do Senhor para nós, um despertamento, para que aquele que está de pé cuide para não cair, para se manter posicionado diante de Deus, não sermos tão apáticos e irresponsáveis diante dos riscos. Porque o texto que nós lemos em Coríntios diz, 1 Coríntios 10, 11, diz que tudo que foi escrito é advertência para nós que estamos vivendo nos fins dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E os tempos vão ficar mais difíceis para aqueles que decidem viver de um modo agradável a Deus. E é nesse tempo que nós temos que ouvir a palavra de Deus que diz em todo tempo para nós: vigiai, estejam atentos, estejam vigilantes, sejam perseverantes. É despertando a igreja de Deus para não ser negligente com a posição que Deus já nos concedeu. Por isso, diante das tentações do mundo, nós temos que estar vigilantes e protegidos, seguros, bem posicionados. Porque a mentalidade que Deus estava gerando no seu povo naquele tempo é: sejam responsáveis. E aí eu quero te lembrar, querido, para nós aqui hoje, nos levantarmos aqui como uma igreja responsável, que zela por aquilo que Deus nos concedeu. Olha para a tua vida, olha o favor que Cristo fez na tua história e zele por isso. Que não seja uma mera tentação que te faça desperdiçar as riquezas que Deus tem te concedido. Porque a queda é um abismo tenebroso que nos leva à morte, querido. E é um tempo de nós perseverarmos em santidade. Porque essa é a marca da igreja dos últimos dias. Uma igreja santa, que tem um alvo no seu coração: agradar o Senhor teu Deus e ser aprovada diante dele. Amém? Então continua confiando em Cristo, se ampara nele, porque nele nós já somos mais do que vitoriosos. Amém? Ele é o teu muro de proteção. Ele é o teu parapeito que não permite que você caia. Ele é a rocha segura onde edificamos a nossa casa. Ele é a morada santa. Ele é a nossa vida e vida em abundância. Ele é quem sustenta a nossa história. Amém?